Salve, salve, irmãos queridos, bem-vindos ao nosso podcast da Comunidade Bom Pastor, partilha entre irmãos, esperando a sua partilha, entra aí, faz um comentáriozinho pra gente, fala de onde é que você tá ouvindo a nossa partilha, que momento do dia você tá ouvindo a partilha, fala o que você tá achando, se tá sendo legal ou se não tá sendo também, enfim, faça com a gente algum tipo de interação, a gente quer interagir com você, rapaz. Compartilha com outras pessoas o que a gente está vivenciando aqui no nosso tempo pascal, estudando um pouquinho mais do livro de Atos dos Apóstolos. Então, olha, você faz parte da partilha entre irmãos, senão seria só nós dois aqui, dois irmãos. A gente quer você, quer quem está aí do seu lado, quer os seus amigos, partilhando juntos. Laura Beatriz, minha irmã, estamos ainda em Atos capítulo 2. Padre Antônio, quarta semana da Páscoa e a gente está no capítulo 2. Ai, mas está sendo tão bom, Padre Antônio. Atos dos Apóstolos é legal, né? Tem muita coisa, se a gente for até o 28 vai demorar, mas acho que não vai dar não, senão, enfim, mas estamos no 2, então vamos no 2. Olha, semana passada nós fechamos a nossa partilha, porque já estava ficando muito comprida, dizendo que a gente ia começar hoje falando um pouquinho sobre essa mudança interior que o Espírito Santo fez nos apóstolos, que até aquele momento eram homens mexidos por tudo que tinha acontecido, traumatizados, essa é a palavra moderna, né? Mas traumatizados, ou seja, quebrados com tudo aquilo que tinha acontecido, a paixão de Jesus, o fracasso deles em estar com Jesus, né? Mesmo Jesus ressuscitado tendo ido ao encontro deles e durante 40 dias ter partilhado com eles as coisas do reino de Deus, ainda não era o bastante. Era preciso algo dentro deles, era preciso o novo de Deus dentro deles para que houvesse uma mudança profunda e uma mudança de atitude. E esse novo de Deus foi Pentecostes, o derramar do Espírito Santo sobre e dentro dos apóstolos. E nesse dia de Pentecostes, uma das coisas que o Espírito Santo fez foi abrir as portas do cenáculo, do lugar onde estavam reunidos. A impressão que a gente tem é que antes de Pentecostes, os apóstolos estavam trancados nesse lugar, né? Mais de uma vez se diz, estando fechadas as portas por medo dos judeus, né? Eles estavam lá. Jesus ia ter com eles, Jesus ia estar no meio deles, mas ainda não era o bastante. As portas se abrem no dia de Pentecostes, né? Até ali, eles são um grupo de homens com uma grande missão. Eles já tinham recebido de Jesus a missão, ide por todo mundo, mas pessoalmente incapazes de cumprir aquela missão. Faltava algo. Na cabeça deles, todo mundo que estava das portas para fora era potencialmente um inimigo. A partir do dia de Pentecostes, eles são capacitados pessoalmente para a grande missão que eles já tinham. E a partir daquele dia, eles veem as pessoas do lado de fora de outra maneira. Não são mais potencialmente ameaças ou inimigos, mas são potencialmente pessoas a quem o Senhor quer falar, que o Senhor deseja alcançar, pessoas que podem se arrepender, que podem também elas ser cheias do Espírito Santo. Cara, o óculos dos apóstolos mudou muito no dia de Pentecostes. O modo deles verem as pessoas, deles estarem com as pessoas, mudou totalmente. E eles foram cheios de uma ousadia, de uma intrepidez, de uma parresia, que é a palavrinha, né, grega para dizer tudo isso, né, de uma coragem, né, de um destemor desconhecido para eles até então. Mas esse destemor, ele está preenchendo todas as páginas do livro de Atos dos Apóstolos. Eu não consigo pensar, Padre Antônio, num fruto, lendo Atos dos Apóstolos, né? Não apenas por ser o primeiro, mais característico do Espírito Santo do que essa santa ousadia, parresia, né? Sei que alguns santos padres da igreja falam muito essa palavra algum tempo atrás, no meio da renovação carismática também falada, mas assim, quero compreender a partir do texto bíblico
porque a mudança é muito grande, né? Há 50 dias atrás, Pedro estava negando Jesus veementemente, né? Por 3 vezes, né? Para um, para outro. Sim, se arrependeu, e agora ele sai do cenáculo, as portas se abrem, e mesmo ele ouvindo, não sei se ele ouviu, as pessoas, será que eles estão bêbados? Mesmo tendo no meio pessoas, algumas que estavam admiradas, outras que achavam que ele estava bêbado, ele faz esse discurso, essa palavra com tanta coragem, com tanta ousadia. Que fruto maravilhoso é esse? Que mudança extraordinária é essa que o Espírito Santo operou na vida dele, na vida dos outros apóstolos e que quer operar em nós, eu creio de todo o coração. Sinto assim como um desejo muito grande de Deus para cada um de nós. Porque sinto mesmo que sem essa ousadia, não sei como seria escrito os Atos dos Apóstolos. Vejo e compreendo, Padre Antônio, que os Atos dos Apóstolos, os Atos da Igreja, a história da Igreja, ela foi escrita nessa ousadia. Sem essa ousadia, a gente fica parado como se a Igreja não pudesse continuar sendo escrita. Como é importante essa ousadia, porque é algo que o Espírito Santo imprimiu neles e que deseja, não é algo para momentos extraordinários. Sinto que é algo que a gente precisa, que eu preciso para todo dia. É interessante, a palavra parresia, ela também pode significar uma certa indiferença. Então, isso aí é o quê? Parresia é grego? Mas então, vou dar um exemplo. Diante de uma grande tarefa a cumprir, eu tenho uma positiva indiferença ao tamanho dos obstáculos que eu vou encontrar, porque aquela tarefa é o meu foco. Então eu sou um pouco que indiferente se no meio do caminho vão me jogar tomates, se vão me criticar, eu vou. Né? Durante esses dias, né, na liturgia, a gente tem ouvido relatos de Atos dos Apóstolos que falam dos apóstolos depois da cura do paralítico, eles são presos, e aí e é engraçado, porque quando eu escuto a leitura, para mim soa mais ou menos assim. Então se reuniram e disseram, vocês não podem falar mais no nome de Jesus. E os apóstolos então dizem, então aproveitando que vocês falaram, olha, o nome de Jesus é o nome que... Sabe, a impressão que eu tenho é que eles aproveitam qualquer oportunidade, inclusive a hora da prisão, para cumprir a missão que eles têm. Isso é parresia. Né? Então eu sei porque eu estou aqui, eu sei onde eu preciso chegar. Então, se você me der uma chance, que pode ser a chance, inclusive, de me dar uma bronca, eu vou falar do nome de Jesus para você. Né? E, de fato, é incrível, porque ao longo da história da igreja a gente vê isso à exaustão. Pessoas em momentos assim cruciais, em momentos difíceis, conseguem reverter aquela dificuldade, aquele problema, numa oportunidade, numa chance para falar de Jesus. Ainda hoje é assim, a gente vê às vezes pessoas, né, nos noticiários ou na internet em momentos difíceis e elas aproveitam aquele momento difícil, um momento de perseguição, um momento para falar de Jesus. E aí o Espírito Santo faz a obra que é dele, né? E às vezes num momento desse, né, toca o coração de alguém, né? A história da igreja é cheia de relatos de algozes que foram convertidos durante o martírio, né, dos seus prisioneiros. Né? O livro de Atos tem alguns carcereiros, né, que foram convertidos vendo a parresia, né, a indiferença dos apóstolos aos obstáculos, aos empecilhos, e a ousadia e a coragem deles no meio das provações. Então, o Espírito Santo parece que ele tem um poder muito especial,
né, de tocar os corações quando ele encontra pessoas que têm essa santa indiferença ao tamanho dos problemas, porque estão imbuídas de um chamado, de uma missão a cumprir, e essa santa coragem, ousadia de não se deixar abater diante das dificuldades. Isso é uma das coisas constantes no livro de Atos. E é interessante que cada vez que a igreja, no livro de Atos dos Apóstolos, leva uma pancada, os apóstolos oram e Deus responde a oração derramando mais ousadia, mais intrepidez, né? Atos capítulo 4 tem um outro Pentecostes, né? As paredes do lugar onde eles estavam tremeram, né? E eles foram cheios de desassombro e anunciaram a Jesus com mais vigor ainda do que antes, depois de uma perseguição. Então parece que Deus, quando nos vê passando por provas, nem sempre ele responde tirando as provas do caminho, mas ele sempre responde nos dando mais vigor, mais força, mais ousadia, para que a gente possa ser fiel à nossa missão também no meio das provas. Padre Antônio, eu nunca tinha pensado nisso, né? Ver a ousadia fruto do Espírito Santo, né? A ousadia da igreja, a ousadia cristã, a parresia, junto com um desdobramento, ou melhor, pré-acompanhada de uma indiferença aos obstáculos, aos problemas, às dores, às dificuldades que estão me envolvendo naquele instante, né? A gente tem a ideia de associar essa ousadia, ousadia porque os problemas agora acabaram, os problemas, então agora, não, ela vem acompanhada junto com. Ousadia, os problemas acabaram, não precisa mais de ousadia, que você está morto, filho, não tem, é só nesse dia que os problemas acabam, nem 15 minutos depois, né? Agora, até lá não, né? Esse impulso espiritual, né, que a gente precisa e Deus nos dá, é justamente para que a gente possa administrar as dificuldades no meio do caminho. O fato de Deus ter dado aos apóstolos uma grande missão não significava, como não significa, que eles não teriam obstáculos. Pelo contrário, a gente esquece que a gente tem uma missão divina num mundo ferido pelo pecado. Oxe, mas é óbvio que esse mundo tem que causar dificuldades e criar obstáculos. A missão é divina num mundo marcado pelo pecado. Você quer o quê? Quer dizer, Padre Antônio, até a véspera de Pentecostes, por exemplo, eu estou aqui conjecturando, Pedro tinha medo de ser preso pelos judeus. Na manhã gloriosa de Pentecostes, ele faz esse discurso, né? Não somente não é preso, permanece pelo menos mais uma semana aqui, né? E a palavra dele ainda converte 5.000? Pois é. Ele faz 3.000, né? Ele faz 3.000. Um discurso, uma pregação, né? Discurso aqui na minha Bíblia, discurso. Discurso uma palavra, político que fala. Ele prega, né? Ele anuncia Jesus. Bom, é interessante porque vem o Espírito Santo e Pedro então começa a pregar, e a pregação de Pedro é para exaltar Jesus. Não diz aqui, tendo terminado Pedro, todo mundo disse, uhul! Não. Ao ouvirem essas coisas, ficaram todos compungidos no íntimo do coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos, que devemos fazer? Isso me chama muito a atenção. Primeiro, o fruto da pregação de Pedro é compunção. Compunção é um arrependimento profundo e constante. Não é um arrependimento superficial, apenas do sentimento. É um arrependimento capaz de fazer uma pessoa perguntar, o que eu faço agora? Eu não sei mais o que fazer, me diz. Eu preciso mudar. Né? Então, me parece que essa pregação de Pedro, ousada, chegou onde tinha que chegar, né? Lá no fundo do coração daquela turma. Eu matei Jesus. Eu tenho a ver com a morte desse Jesus. 2.000 anos se passaram e apesar de nós não termos estado lá em Jerusalém, nós também temos alguma coisa a ver com a morte de Jesus. Portanto, quando a gente ouve a palavra, quando a gente recebe a palavra, quando a gente ouve uma pregação, o nosso coração também devia ficar um pouco assim, né? Compungido.
E a melhor reação que a gente pode ter a uma palavra, qual é a melhor maneira de eu acolher a palavra de Deus quando ela é pregada a mim? No final é aplaudir? Não, no final é dentro de mim me perguntar, Senhor, o que eu devo fazer agora? Né? A palavra de Deus, quando ela é pregada e acolhida num coração compungido, quando ela cai num terreno fértil, ela produz essa pergunta, o que eu faço agora? O que eu preciso mudar? Quando Jesus conta a parábola do semeador, né, ele está falando ali dos tipos de coração, né, comparando com tipos de terra, ele diz, olha, há um terreno no qual a palavra é lançada e esse terreno é um terreno fértil, ele é bom, a palavra ali vai dar fruto. Esse coração, esse terreno, é o coração de quem se pergunta diante da palavra, e o que o Senhor quer de mim agora? E o que essa palavra vai mudar em mim agora? Né? Ouvir a palavra significa, de alguma maneira, estar disposto a ser mudado por ela. Deus fala, e o que ele fala dentro de mim se transforma num questionamento e numa obediência. Então, isso aconteceu no dia de Pentecostes. Foi uma pregação poderosa caindo em corações compungidos. Nossa, isso tem tudo para dar certo. Padre Antônio, isso então nos leva a pensar, refletir que se eu participo da missa a cada domingo, quando não vou uma vez por semana, de um grupo de oração ouvindo a palavra, se eu oro a cada dia com um salmo, com um texto bíblico, né? E essa palavra não me transforma, não me leva a perguntar, e eu vou fazendo as coisas no automático, né? Alguma coisa estranha, porque a palavra de Deus, quando é anunciada, como está aqui, ela leva a compungir o meu coração e me leva a perguntar o que eu devo fazer e não já de antemão, eu fazer o que eu já estou fazendo, o que eu tenho que fazer. É isso? A gente costuma brincar nos seminários, né, que Pedro fez uma pregação e converteu 3.000 pessoas no dia de Pentecostes. Hoje a gente faz 3.000 pregações para uma pessoa e a pessoa não... Ai, que horror, Padre Antônio! E a pessoa não muda. Porque, na verdade, o risco que a gente corre é se tornar consumidor de pregações, consumidor de palavras, né? Principalmente achando, que tudo que eu queria ouvir. Né? Eu duvido que tenha sido isso que passou pela cabeça de alguém que ouviu Pedro ali naquele dia. Tudo que eu queria ouvir, que eu matei Jesus, né? Não duvido, mas era o que eles precisavam ouvir naquele dia. Né? Olha, vocês têm a ver com isso. E agora? Vão continuar ou vai ter mudança? Vão mudar? Né? Então, temos um problema hoje. Né? Algum tempo atrás eu lia um livro... Bom, é claro que era um missionário que tinha trabalhado muitos anos na África, então é natural que ele coloque a ênfase sobre o trabalho missionário fora. Né? E que... isso tem que ser levado em conta, então tem que ser, o que ele falou tem que ser matizado. Mas ele falou uma coisa mais ou menos assim, e aquilo me impactou muito. Ele falou, nós falamos, às vezes, o evangelho centenas, milhares de vezes para a mesma pessoa que já o ouviu, e não nos movemos e não nos dispomos a falar o evangelho pela primeira vez a milhares de pessoas que nunca o ouviram. Eu entendo que ele fala isso porque é um missionário, ele está querendo sensibilizar a gente para missões. Mas sabe que no fundo tem uma verdade nisso? Porque às vezes a gente corre o risco de se tornar consumidor de pregações, de livros, disso, daquilo. A gente ouve o que você já ouviu, Laura Beatriz, minha irmã, até hoje na sua vida de pregações, extrapola em milhares de vezes o que Santo Antão ouviu a vida inteira. Né? Então... E Santo Antão foi Santo Antão. E assim a gente poderia fazer um rosário de santos, né? Porque essas pessoas ouviam, se compungiam e se perguntavam, o que eu devo fazer? Hoje nós ouvimos, às vezes sentimos um arrepio, ai que gostoso, ai que beleza, aplaudimos, mas não nos perguntamos, e agora o que eu faço? Né? A gente, no final, se alguém perguntar, e aí, o que você gostou, o que você guardou? Foi uma bênção. Foi uma bênção. Sim, mas o que foi? Não, foi tudo uma bênção.
né? Mas a gente não se pergunta o que eu devo fazer. Porque no fundo é a lógica. Quando você ouve o que Deus fala, Senhor, como eu te obedeço agora? Porque tudo no fundo é uma questão de obediência, né? Então, mas eu já ouvi essa palavra, mas eu já tinha ouvido várias vezes. Então acho que você já ouviu o suficiente, agora comece a anunciar para outros. Seria o passo seguinte, né? Se você já ouviu o evangelho 3.000 vezes, já está evangelizado. E agora você está evangelizando alguém? Então, mova-se, né? Mas a gente tem um comportamento diante da palavra muito diferente do que a gente vê nessa dinâmica aqui do livro de Atos dos Apóstolos, né? A coisa lá foi diferente, né? Quer dizer, foi uma pregação, 3.000 pessoas convertidas e possivelmente, como essas pessoas eram de lugares diferentes, quando elas voltaram para os seus lugares, elas levaram o evangelho com elas. A gente imagina, quer dizer, existem tradições na igreja de que comunidades em Roma e tal frutificaram por conta de gente que estava em Jerusalém no dia de Pentecostes e quando voltou, levou o evangelho consigo e ouviu uma vez. Ouviu uma vez. Né? E se você der uma olhada no livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver várias situações. O eunuco etíope, né? Ouviu o evangelho. Você me explica aí, ô Felipe. Você não sabe do que está... Não, vou te contar. Contou. Bom, e agora viu uma poça d'água lá, um pouquinho de água de um ribeiro. O que me impede de ser batizado? Nada, então é para já. E aí esse homem voltou para a terra dele levando o evangelho. Ouviu uma vez. A gente ouviu 3.000. Aí pergunto-te, compartilhamos com quantas pessoas, né? Ou então, quantas vezes nos fizemos essa pergunta, o que essa palavra hoje pode mudar em mim? Né? O que eu faço agora? Que é a pergunta do dia de Pentecostes. Né? Irmãos, o que devemos fazer? E aí Pedro disse, arrependam-se. Né? Ou seja, mantenham a compunção, viu? Sejam batizados e recebam o Espírito Santo. Quer dizer, a gente tem algo a fazer, mas o que muda a vida da gente não é só o que a gente faz, é o que a gente recebe, que é o Espírito Santo. Né? E aí a vida de vocês vai ser outra. E vamos em frente. Né? Mas, olha, se a gente se coloca diante do livro de Atos dos Apóstolos numa perspectiva um pouco mais assim de questionamento para a gente mesmo, só esse pedacinho aqui, né, da pregação de Pedro, o efeito dela, já dá uma chacoalhada na gente, porque são posições muito diferentes daquelas que normalmente a gente tem. A resposta de Pedro para essa pergunta abençoada que a gente possa fazer sempre é uma resposta corajosa também, né? Arrependei-vos e uma orientação assim para todos nós, né? Ele não titubeou, ele estava movido, cheio do Espírito Santo, porque às vezes em determinados momentos, nessa hora, a gente pode querer falar uma outra coisa, mas ele foi claro, houve o que devemos fazer, arrependei-vos, né? Então, assim, também diante dessa pergunta, com a resposta de Pedro, né, para tantas, a gente já ouve também para nós essa resposta, né, Padre Antônio? Claro que a partir daí pode ter outras, um desdobramento, mas como que Pedro respondendo agora para cada um de nós, para mim, né, para cada um de nós, para o Senhor, arrependei-vos. Né? Não sei se você lembra, né? A Madre Basileia Schlink tem um livro cujo nome é Encontrei a Chave que Abre o Coração de Deus. Aí você lê o livro, lê, lá no meio para frente você descobre que a chave, qual é a chave? É o arrependimento. Né? E de fato, na linguagem da Bíblia, arrependimento é o começo de tudo. Né? Em muitas traduções está convertei-vos, né? Mas no fundo a tradução certa para a palavrinha que originalmente em hebraico está por trás desse texto é arrependa-se. É a primeira palavra de Jesus também. Se você olhar nos evangelhos, a primeira coisa que Jesus diz quando ele começa seu ministério público é arrependei-vos. Ou seja, é preciso uma mudança.
É preciso uma mudança. E não é uma mudança aqui ou ali, é uma mudança total. Né? Não é um arrependa-se disso ou daquilo, é um arrependa-se do modo como você levou a vida até hoje, do lugar que você deu a Deus até hoje, do modo como você priorizou as coisas na sua vida até hoje. É um arrependimento muito mais sério, né? Que no fundo, vai colocando, faz um raio-x da vida da gente por inteiro, né? E aí a gente vai constantemente, por isso compunção, porque constantemente você vai descobrindo coisas. Poxa vida, aqui ainda é preciso que o arrependimento me leve a uma mudança, me leve a dar um outro passo. Né? Não é um moralismo. Olha isso aqui, isso aqui, não é aquilo dali. É muito mais do que isso. Né? É uma revisão de vida, né? Começando por dentro. Né? Que lugar Deus tem na minha vida? O que são as prioridades? Pelo que eu vivo? Pelo que eu estou vivendo? O que me motiva? Qual é o sentido da minha vida? Porque arrepender tem a ver com mudar de direção, né? Então, se a gente não se põe essa pergunta em algum momento, nada feito. Né? O que me faz viver hoje? E podemos fazer também a pergunta, o que está me fazendo morrer hoje? Arrependimento tem a ver com essas perguntas. Né? E com ter forças em Deus para mexer no que é preciso. Então, Pedro não estava ali acusando ninguém de uma coisa específica, Pedro estava colocando as pessoas diante da cruz. Eu tenho a ver com isso. Eu preciso mudar. Eu preciso tomar outro lugar nessa cruz. Eu preciso me colocar debaixo dela de outro modo. Né? Enfim. Né? Então, é um repensar a vida de uma maneira muito profunda. Né? E eu acho que, no fundo, todo mundo precisa disso. Né? Por isso que arrependimento é o primeiro passo. Que todo mundo precisa, em algum momento, se deparar consigo mesmo diante de Deus. E eu compreendi, enquanto o senhor falava, como que o demônio faz de todas as formas para nos afastar do arrependimento, inclusive com coisas verdadeiras, com fatos, claro, ele vai mexer com isso, né? Mas deturpando, né? Principalmente com dor, com dificuldades, e aí não tem como, o senhor falou, voltar para a cruz, eu voltar para o Calvário, né? Aquele um dos homens se arrependeu, o outro não. Né? Então, assim, o fato dele estar crucificado, sofrendo, né? O outro só conseguiu olhar para a sua própria dor. Eu vejo como que a gente corre esse risco nessa hora. Ali, olhando para o Calvário, eu posso ver assim, ou eu estou aqui, como aquele outro, que só conseguia ver a própria dor. Se você pudesse... Ainda fala para Deus, né? Deus, se pudesse, me ajudava, não me ajudou, por quê? Para não falar coisa pior. Ou eu, crucificada, sofrendo, me volto para Jesus, né? E falo com ele. Então, assim, percebo, enquanto o senhor falava, como o inimigo vai nos afastar desse arrependimento. Vai querer nos confundir, né? Para nos impedir de viver esse arrependimento, essa compulsão, né, Padre Antônio? O contrário de arrependimento tem muita coisa, mas nesse caso que você falou aí, o contrário de arrependimento é acusar o outro, né? Que o mau ladrão fez isso, né? Se você é de verdade o Messias, desce da cruz e tira a gente também. Senão você não é. Na realidade, ele cobra de Jesus, ele culpa Jesus também, de alguma forma, por ele permanecer ali. Uhum. E, de fato, onde não há arrependimento, onde a gente está o tempo inteiro cobrando, acusando os outros, né? A culpa é de alguém, e pode ser até de Deus, né? A culpa é de Deus, né? Tudo é motivo para que eu me veja como vítima e não mude. Eu tenho direito de estar nessa posição que eu estou. Eu tenho direito de estar nessa posição que eu estou. Né? Então, existe uma autocomplacência sempre por trás da falta de arrependimento. Né?
Se eu fiz algo errado, eu tive razão, eu tive motivos. Se eu estou guardando algo errado no meu coração, eu tenho motivos para isso. Ou seja, não há possibilidade de mudança enquanto eu guardo isso dentro de mim, né? Porque eu tenho razão, eu estou certo em pensar assim, em sentir assim, em agir assim. Então, pronto. O que tem de errado comigo? Não tem nada. O mundo tem que mudar, Deus tem que mudar, qualquer coisa tem que mudar. Eu não. Problemaço, né? Porque todo mundo uma vez na vida já se sentiu assim, né? Então eu acho que a gente sabe o quanto isso soa bem para a nossa natureza carnal, mas a gente sabe também o quanto isso paralisa a gente, né? E afasta a gente de Deus. Então, arrependimento significa, não, eu vou parar de culpar os outros, eu vou parar de me sentir vítima, eu vou parar de responsabilizar o mundo, as pessoas, Deus, o que for, né? E vou começar a olhar para mim e perceber que neste momento eu preciso de uma mudança, eu posso fazer uma mudança, Deus quer fazer uma mudança em mim para melhor. Então, arrependimento vai nesse caminho. Né? Mas, de fato, onde a gente se deleita na autocomplacência, na autopiedade, onde a gente se refugia no vitimismo e tal, não é possível que haja arrependimento. Enquanto não há arrependimento, não há mudança, porque eu mereço, eu tenho o direito de estar no ponto onde eu estou. Então eu estaciono ali. Né? E se eu preciso me mover, então eu tenho que deixar de estar estacionado ali. Então o Senhor vem em meu socorro, tira essa venda dos meus olhos que está me fazendo incapaz de perceber que eu preciso e posso mudar nesse momento. O Senhor quer fazer algo em mim. E nessa hora, parece que desata um nó aqui dentro e Deus começa a agir. Então, arrependimento foi um grande fruto do trabalho do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Pela pregação de Pedro, no coração daquelas pessoas, houve ali, se você parar para pensar, foram 3.000 pessoas que viveram isso que Pedro colocou aqui. Então foram 3.000 pessoas arrependidas. 3.000 pessoas que se arrependem criam um ambiente muito bom, né, de mudança. Você imagina numa família, sei lá, um casal que está às vezes num atrito, numa situação complicada, às vezes um feriu o outro, nenhum dos dois se arrepende. Pronto, é o bastante para causar um caos ali numa casa. Né? 2 pessoas que não se arrependem, né, vivem como é que é o nome daquele negócio? Né? Um cabo de guerra dentro de casa, né? Esperando que o outro mude. Né? E nada muda. 3.000 pessoas que se arrependem fazem muita diferença. Então, parece que essa história de arrependimento tem algo mais a falar com a gente, e se a gente estiver atento, Deus vai mostrando. Laura, vamos parar por aqui, senão o pessoal vai embora e a gente fica, porque tá pesado o negócio hoje, né? Não, tá. Tá indigesto o negócio hoje. Não. Olha, a minha sugestão para você, Laura, é que a gente faça o seguinte: no próximo encontro nosso, a gente partilhe só sobre Atos 2, 42 a 47. Porque fala sobre as virtudes. Como é a vida cristã numa comunidade cristã, onde o Espírito Santo vai ajudando a gente a caminhar junto. E aí fala de um monte de coisas positivas que a gente pode cultivar. Eu acho que é legal, né? Para complementar, porque hoje foi o trabalho de limpar o negócio. Mas e as coisas legais que o Espírito Santo faz brotar? Então, vamos trabalhar isso na semana que vem. Tá bom? Tá bom. Maravilha. Laura, até a próxima, se Deus quiser. Irmãos, tchau, tchau. Tchau, irmãos.